O telediagnóstico é uma das partes integrantes da telemedicina que oferece prestações de serviço de saúde à distância. Esse tipo de serviço permite que profissionais da saúde avaliem exames através de imagens de radiografias ou eletroencefalograma, por exemplo. Além disso, o médico responsável consegue acompanhar os sinais vitais do paciente através de algumas informações enviadas, como frequência cardíaca e pressão arterial. Isso ajudará o profissional a prevenir, diagnosticar e tratar algumas doenças, mesmo não realizando uma consulta presencial. Dessa forma, ele também conseguirá auxiliar pacientes que morem longe dos grandes centros urbanos. Agora vamos falar um pouco sobre como funciona um telediagnóstico. O telediagnóstico é simples e rápido. Primeiramente, o profissional realiza o exame utilizando um equipamento digital. Depois, esses dados são passados para um computador e então as imagens são armazenadas e compartilhadas em uma plataforma de telemedicina. A partir deste momento, um especialista da empresa de telemedicina acessa o exame e pode começar a fazer a análise, tendo a opção de alterar o contraste e dar zoom no exame. Após isso, o profissional registra suas conclusões em um laudo e posta na plataforma para que os pacientes tenham acesso. Agora passando para as vantagens e desvantagens do telediagnóstico. O telediagnóstico traz uma série de benefícios, dentre eles um diagnóstico mais ágil, a garantia de que os exames serão sempre interpretados por um especialista e uma redução de custos, tanto para o paciente, que não precisará se deslocar até a clínica para receber o diagnóstico, como para as clínicas, que não precisarão contratar especialistas diretamente. Mas também existem algumas problemáticas, como a necessidade de conexão com a internet e o alto custo dos equipamentos que o sistema necessita, além de exigir profissionais treinados para o manuseio dos equipamentos. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre os aplicativos de telediagnóstico. O telediagnóstico usa necessariamente a internet e a tecnologia da informação para poder dar os diagnósticos à distância dos usuários e pacientes. E então, o que é necessário? Para a utilização desses serviços, é essencial o uso de aplicativos que façam o diagnóstico por meio virtual, além de um smartphone para acessar e baixar os aplicativos. Então, atualmente encontra-se aplicativos disponíveis para download, tanto no sistema Android como no sistema iOS, que o usuário deverá fazer com o uso do seu smartphone. Agora vamos falar um pouco do aplicativo ADA, da empresa Ada Health. É um aplicativo de telediagnóstico que ajuda o usuário e paciente a diagnosticar alguma doença que está sofrendo. E como utilizá-lo? O aplicativo é bem intuitivo, é como se você estivesse falando com o médico. Em primeiro momento, ele pede qual o sintoma principal que você está sofrendo. E após isso, ele faz uma série de perguntas com alternativas para saber o que você tem. Após uma série de perguntas, o aplicativo dá as causas possíveis dos sintomas relatados. E, por fim, relata que não é diagnóstico médico e que o indivíduo procure uma avaliação médica. No Brasil, o telediagnóstico é voltado às atenções primária e básica em saúde e fomentado por um programa federal que permite a universidades conveniarem-se com o poder público, integrando ensino e serviço em prol da saúde. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes possibilitou, até o presente momento, a abertura de núcleos de telediagnóstico em 21 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Os estabelecimentos de saúde comunicam-se com a Central de Laudos do Estado por meio da Plataforma Nacional de Telediagnóstico, de onde os laudos são emitidos por especialistas na área, o que evita encaminhamentos desnecessários. Para garantir a expansão de estabelecimentos de saúde aptos a coletar exames, o gestor municipal de saúde tem de identificar unidades com o equipamento adequado e compatível com o sistema, que é focado na interoperabilidade. O responsável pelo núcleo do Rio Grande do Sul é o Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da URGS,
que hoje disponibiliza 4 especialidades em telediagnóstico, inclusive via aplicativos de celular. O serviço de telediagnóstico, por descomplicar o acesso a especialistas, agiliza o processo de atendimento e diagnóstico, reduzindo o problema das filas em até 50%. Ouça a opinião do médico de saúde da família, Guilherme Pitinin Navarini. A gente tem filas que demoram anos para o paciente conseguir ser atendido por especialistas. E com esse aplicativo a gente consegue fazer uma troca de informações com especialistas bem mais rápido, né? Os exames mais comuns no telediagnóstico estão inseridos nas áreas de cardiologia, neurologia, radiologia e pneumologia. Na cardiologia, nós temos o eletrocardiograma, o Holter e o mapa, que são os exames mais comuns. O eletrocardiograma é um exame que monitora os batimentos do coração, podendo auxiliar no diagnóstico de doenças e outras condições que atinjam um órgão, como o infarto do miocárdio. O Holter, por sua vez, é um teste que usa um dispositivo compacto para estender os registros da frequência cardíaca por 24 horas ou mais. Por fim, o MAPA é a sigla de monitorização ambulatorial da pressão arterial em 24 horas. Na área da neurologia, tem um instrumento capaz de apontar as hemorragias, epilepsia, tumores cerebrais e outras patologias neurológicas, que é o eletroencefalograma, que também pode se beneficiar do telediagnóstico. Outro método diagnóstico que pode ser laudado à distância é a polissonografia, que avalia as atividades do cérebro e da respiração durante o sono. Na área da radiologia, o telediagnóstico está disponível para exames gerais, como o raio-x do tórax, tomografias, mamografia, densitometria óssea e ressonância magnética. Na pneumologia, também conhecida como prova de função pulmonar, a espirometria pode se beneficiar do telediagnóstico. É um teste que avalia a capacidade pulmonar, auxiliando na detecção de doenças como a asma brônquica e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Quem assina o telediagnóstico e lauda ele são os especialistas da área do exame realizado. Quando o diagnóstico é realizado à distância, esses documentos são assinados digitalmente. No caso do raio-x, tomografia ou mamografia, por exemplo, um radiologista será o responsável pelo telediagnóstico. Algumas vezes, os médicos também precisam ter conhecimentos aprofundados sobre o exame, como na interpretação do eletroencefalograma, por exemplo. O Conselho Federal de Medicina, em sua regulação de 2002, aceita exames que são realizados por técnicos de enfermagem sem que seja necessária a presença de um médico.